Sob o céu carregado da antiga Itália, a cidade de Alba Longa fervilhava com a tensão de um trono manchado pela cobiça e pelo sangue. Amulio, um homem cuja ambição não conhecia limites, havia arrancado a coroa das mãos de seu próprio irmão, Numitor. O legítimo rei agora vivia na sombra, despojado de sua dignidade, enquanto o usurpador tentava apagar qualquer rastro da linhagem de seu irmão, para garantir que sua soberania nunca fosse contestada. Para selar esse destino cruel e evitar futuras ameaças, Amulio condenou a filha de Numitor, a jovem Rhea Silvia, a uma vida de castidade eterna como sacerdotisa vestal. Ele acreditava que, ao aprisioná-la nos votos sagrados do templo, impediria para sempre o nascimento de herdeiros que pudessem reclamar o poder que ele roubara. No entanto, o destino dos homens é frequentemente subvertido pela vontade implacável dos deuses. Em meio ao silêncio do bosque sagrado, onde as sombras das árvores pareciam sussurrar segredos antigos, o próprio deus da guerra, Marte, manifestou-se diante da jovem virgem. O que se seguiu não foi apenas o nascimento de duas crianças, mas o despertar de uma força que moldaria o curso da história humana para sempre. Rhea Silvia deu à luz dois meninos gêmeos, Rômulo e Remo, cujos olhos já carregavam o brilho do fogo divino. Quando os gritos dos recém-nascidos ecoaram pelas colunas de mármore do palácio, o pavor tomou conta de Amulio. Ele viu naquelas pequenas vidas o fim de seu reinado, e a justiça batendo à sua porta com um punhal invisível. Consumido pela paranoia, o último tirano ordenou que os bebês fossem levados ao rio Tibre e lançados às suas águas turbulentas durante uma grande cheia. O plano era simples: que a correnteza fizesse o trabalho sujo que seus soldados temiam realizar. Os servos, porém, incapazes de lançar os bebês diretamente ao abismo das águas, deixaram o cesto na margem alagada, confiando que o rio subiria e levaria as crianças para o esquecimento. Mas o Tibre, testemunha silenciosa de milênios, não tinha intenção de ser o carrasco da linhagem de Marte. À medida que as águas baixavam, o cesto ficou preso entre as raízes retorcidas de uma figueira selvagem, o ruminal. Foi ali, naquele limiar entre a vida e a morte, que o impossível aconteceu. Uma loba, descendo das montanhas em busca de saciar sua sede, encontrou os gêmeos famintos e chorando. Em vez de devorá-los como presas fáceis, o instinto da fera foi transformado por uma força sobrenatural. A lupa, símbolo de ferocidade e proteção, ofereceu seu leite aos filhos do deus da guerra. A cena era quase onírica. Os futuros fundadores de um império sendo nutridos pelo sangue e pela selvageria da natureza italiana. Durante dias, a loba cuidou deles, protegendo-os dos perigos da floresta e mantendo-os aquecidos sob seu pelo denso. Esse período de amamentação marcou a alma de Rômulo e Remo, infundindo neles a resiliência e a força bruta necessárias para o que viria. O milagre continuou quando Faustulo, um simples pastor que cuidava dos rebanhos reais, avistou a fera cuidando dos humanos. Movido por uma compaixão que desafiava o medo, ele resgatou as crianças e as levou para sua humilde cabana, onde, junto de sua esposa, Mara criou os meninos como seus próprios filhos sob o disfarce da simplicidade camponesa. Os anos passaram e os gêmeos cresceram, ignorando sua origem real, tornando-se jovens robustos e conhecidos por sua coragem inabalável entre os pastores da região. Eles eram camponeses na aparência, mas reis em espírito, sempre prontos para defender seus companheiros e desafiar a injustiça com a fúria que herdaram de seu pai divino. A vida tranquila nos campos, no entanto, estava com os dias contados. Durante um conflito violento entre os pastores de Numitor e os homens de Amulio, a verdadeira identidade dos irmãos começou a vir à tona de maneira explosiva. Remo foi capturado e levado diante de Numitor, o avô que ele nunca conhecera. Ao observar os traços do jovem prisioneiro, o velho rei deposto sentiu um aperto no coração. Há uma familiaridade que não podia ser ignorada. Enquanto isso, Faustulo revelava a Rômulo o segredo do cesto e da loba, confirmando que o sangue que corria em suas veias era o sangue da realeza de Alba Longa. A revelação foi como um incêndio em uma floresta seca, iluminando o caminho sombrio que eles teriam que trilhar. Antes de continuarmos esta jornada épica, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O choque da verdade transformou os jovens camponeses em guerreiros implacáveis. Rômulo sentiu o peso do destino cair sobre seus ombros, percebendo que sua vida inteira havia sido uma preparação para este momento. Ele não aceitaria mais viver sob o véu da mentira. A justiça
justiça para seu avô e o castigo para o usurpador, Amulio, tornaram-se seu único propósito. Reunindo um exército de oprimidos e pastores leais, Rômulo e Remo trocaram olhares que selavam um pacto eterno de sangue. Eles juraram que não descansariam até que Alba Longa estivesse sob o comando legítimo novamente, prometendo que o retorno para casa seria escrito com o suor da batalha e o fim definitivo da tirania. A vingança estava apenas começando. A marcha sobre Alba Longa não foi apenas um movimento militar, mas o desaguar de décadas de injustiça contida. Sob o comando de Rômulo e Remo, o grupo de pastores e homens livres avançou como uma tempestade silenciosa, aproveitando as sombras da madrugada para cercar o palácio que antes fora de seu avô. Amulio, envolto em sua arrogância e segurança ilusória, não previu que a linhagem que tentara afogar no Tibre retornaria com a força das marés. O confronto foi breve, mas visceral. Rômulo, movido pela fúria de Marte, liderou o ataque frontal, enquanto Remo coordenava os flancos, garantindo que nenhum aliado do usurpador escapasse. No coração da Sala do Trono, o olhar de Amulio encontrou a face dos gêmeos, e naquele instante de puro terror, ele compreendeu que os deuses nunca haviam esquecido seu crime. A execução foi rápida. O sangue do tirano manchou o chão que ele havia roubado, limpando o caminho para a justiça. Com a queda do usurpador, Numitor foi retirado das sombras e conduzido novamente ao trono, restaurado em sua dignidade por aqueles que ele agora reconhecia como seu próprio sangue. A paz, contudo, não saciava o fogo que ardia no peito dos irmãos. Embora Alba Longa lhes devesse tudo, eles sentiam que seu destino não pertencia ao passado, mas a um futuro que precisavam criar com as próprias mãos. O chamado do rio Tibre, o local onde a vida deles quase fora ceifada e onde a lupa os salvara, ecoava em suas mentes como um tambor de guerra. Eles deixaram o conforto da corte e retornaram às margens barrentas do rio, decididos a fundar uma nova cidade, um refúgio para aqueles que, como eles, desafiavam a ordem estabelecida. Mas assim que pisaram o solo sagrado entre as 7 colinas, a harmonia que os unira na batalha começou a se fragmentar sob o peso da soberania. A questão do local exato tornou-se a primeira fenda em sua ligação fraternal. Rômulo, com os olhos fixos na majestade do Monte Palatino, via ali o coração de um império. Remo, por outro lado, sentia-se atraído pelo Monte Aventino, acreditando que a proteção dos deuses residia naquela elevação gramada. A disputa não pôde ser resolvida por palavras, e os irmãos concordaram em buscar um sinal divino, ou um augúrio que silenciasse as dúvidas. Eles se separaram, cada um em sua colina escolhida, observando a imensidão do céu em busca de um sinal de Júpiter. Remo foi o primeiro a proclamar vitória ao avistar 6 abutres circulando sobre o Aventino, alegando que o número era uma prova clara de preferência celeste. Mas Rômulo, pouco tempo depois, afirmou ter visto 12 aves sobre o Palatino. A controvérsia explodiu como um raio. Para Remo, a prioridade do tempo era o que importava, mas para Rômulo, a magnitude do número era a palavra final dos deuses. A rivalidade, alimentada por um orgulho que superava o amor de sangue, transformou o ar entre eles em algo denso e hostil. Sem um consenso, Rômulo decidiu agir por conta própria, determinado a provar que sua visão era a única que prevaleceria sobre o destino da Itália. Ele pegou um arado de bronze e, com movimentos rituais, começou a traçar o sulco sagrado, o Pomoerium, que delimitaria os muros da futura cidade. Cada punhado de terra revolvida era um compromisso com a eternidade. Ele trabalhava com uma seriedade divina, ignorando as provocações de Remo, que observava a cena com escárnio. Remo via naquelas trincheiras rasas não a fundação de um império, mas a obsessão de um irmão que se considerava superior. O sarcasmo de Remo atingiu o ápice quando ele se aproximou da vala fresca. Com um riso amargo, ele declarou que aquelas muralhas eram patéticas e que qualquer inimigo poderia transpô-las sem esforço. Num ato de desafio supremo, Remo saltou sobre a vala sagrada, violando a fronteira espiritual que Rômulo acabara de consagrar aos deuses. O tempo pareceu parar naquele instante de profanação. O choque do desrespeito atingiu Rômulo como um golpe físico, e a fúria de Marte assumiu o controle absoluto de seus sentidos. Em um movimento cego de proteção à sua criação, Rômulo investiu contra o irmão. O conflito terminou com o brilho do aço e o som seco de um impacto fatal. Remo caiu sobre a terra que desejava governar, seu sangue infiltrando-se no sulco do Pomoerium, batizando o solo com o sacrifício mais caro. Rômulo, coberto pelo sangue do próprio gêmeo, observou o corpo inerte
inerte, enquanto o silêncio da colina se tornava ensurdecedor. Ele havia garantido a santidade de sua cidade, mas o preço fora a alma de sua família. Rômulo segurava o corpo do irmão morto, enquanto percebia que o preço de um império é a solidão absoluta. O sangue de Remo ainda não havia esfriado quando Rômulo, com o rosto endurecido pela dor e pela inevitabilidade do destino, proclamou ao vento que aquele solo agora tinha um nome definitivo: Roma. O silêncio que se seguiu à morte de seu irmão era pesado, saturado pelo cheiro de terra revirada e pelo arrependimento que o novo rei sufocava no fundo de sua alma para que pudesse liderar com a firmeza necessária. Roma nascera, não de um berço de seda ou ouro, mas de um sulco de sangue e da determinação férrea de um homem que não aceitava nada menos que a imortalidade para sua linhagem. No entanto, uma cidade feita apenas de pedras, muros e leis não é nada sem almas que a habitem e a defendam contra as ameaças externas. Para povoar seus montes e transformar o acampamento inicial em uma potência respeitada, Rômulo tomou uma decisão audaciosa e polêmica. Ele transformou o Capitólio em um santuário de asilo, abrindo as portas para os esquecidos, os perseguidos e os marginalizados de toda a região do Lácio. Fugitivos, escravos em busca de liberdade e homens marcados por crimes passados encontraram em Roma uma segunda chance para reconstruir suas vidas. A população crescia rapidamente, mas era uma massa informe e quase exclusivamente masculina, uma semente de império que corria o risco real de morrer em uma única geração por falta de herdeiros. O desespero logo começou a pairar sobre as assembleias dos primeiros cidadãos romanos, que viam o futuro de suas linhagens ameaçado. Nenhuma das tribos vizinhas, zelosas de suas tradições e linhagens antigas, aceitava entregar suas filhas em casamento a um bando de exilados sem passado e sem posses. Diante dessa barreira intransponível de preconceito e isolamento social, Rômulo compreendeu que a diplomacia tradicional havia falhado e que a sobrevivência da cidade exigia a audácia bruta da guerra e do engano estratégico. Ele anunciou a realização de um grande festival em honra ao deus Netuno, os Consuália, convidando todos os povos vizinhos para celebrarem entre as 7 colinas. Os sabinos, curiosos e desarmados, compareceram em peso, trazendo suas famílias para o que acreditavam ser um gesto de paz e integração. Enquanto o vinho corria livremente e a atenção dos convidados estava presa às competições esportivas, Rômulo deu o sinal combinado, levantando sua capa. Em um movimento coreografado de violência e precisão, os jovens romanos avançaram sobre a multidão e capturaram as mulheres sabinas, levando-as para dentro da segurança das muralhas, enquanto seus pais fugiam em meio à confusão, aos gritos e ao ódio. Este ato bárbaro selou o destino de Roma com o estigma do rapto, mas garantiu o nascimento da primeira geração de cidadãos romanos legítimos. O tempo passou e o ressentimento sabino fermentou até explodir em uma invasão organizada sob a liderança do rei Tito Tácio, que buscava vingança pelo rapto de suas filhas. A guerra que se seguiu foi brutal e quase levou o sonho de Rômulo à ruína total, testando os limites da resistência romana. A traição veio de onde menos se esperava, através de Tarpeia, filha do comandante da cidadela romana, que sucumbiu à ganância ao observar os adornos de ouro dos invasores. Ela prometeu abrir os portões de Roma se os sabinos lhe dessem o que carregavam no braço esquerdo, cobiçando seus pesados braceletes. Contudo, ao entrarem, os guerreiros de Tito Tácio a esmagaram sob seus escudos, que também carregavam no braço esquerdo, punindo a traidora com a morte sob o peso da mesma ambição que a corrompera. O confronto final no vale entre o Palatino e o Capitólio estava prestes a se tornar uma carnificina sem precedentes quando um milagre social aconteceu. As mulheres sabinas, que agora eram esposas de romanos e mães de crianças que carregavam o sangue de ambos os povos, lançaram-se desesperadas entre os exércitos em pleno combate. Com clamores de paz e lágrimas nos olhos, elas imploraram que o sangue de seus pais não fosse derramado por seus maridos, interrompendo-a na batalha com o poder de sua intervenção emocional e coragem física.
e o clamor das mulheres silenciou o tilintar das espadas, e o ódio deu lugar a uma união de necessidade mútua. Roma e os sabinos não apenas cessaram o fogo, mas decidiram fundir seus povos em um único reino sob uma governança compartilhada, consolidando uma força militar e social sem igual na Península Itálica. Rômulo, agora um estadista visionário e não apenas um guerreiro, organizou as instituições que definiriam o futuro da civilização, criando o Senado com 100 anciãos chamados de patres e estruturando as legiões que um dia dominariam o horizonte conhecido. Após décadas de um reinado que moldou a alma de seu povo, o desaparecimento de Rômulo foi tão envolto em mistério quanto seu nascimento milagroso. Durante uma tempestade avassaladora no campo de Marte, o rei desapareceu sob as nuvens negras e o som dos trovões. Para o povo, ele não havia morrido, mas ascendido aos céus para se tornar o Deus Quirino, o protetor eterno da cidade, que fundou com tanto sacrifício. Roma deixava de ser apenas uma vila de pastores para se tornar uma ideia imortal, uma força nascida da tragédia que se tornaria para sempre a senhora do mundo eterno.